Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos em mais um Portal do José. Muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos, tem feito tanta gente nova chegar ao nosso portal. Em média, nossos vídeos são assistidos por 80, 90, 100 mil pessoas que são formadores de opinião, porque são pessoas que estão antenadas com a realidade, pessoas que estão querendo conseguir ter mais informações para conversar com as pessoas que gostam, que se relacionam, para ajudar com que as pessoas entendam o que está acontecendo no nosso país. Se você está chegando agora, por alguma razão, se inscreva aqui no nosso portal também, dê um cliquezinho no cantinho, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre muito importantes aqui no nosso portal. E compartilhe, chame seus amigos também, dê joinha. Enfim, é esse movimento que está fazendo com que muita gente no país esteja raciocinando de um modo diferente. Então vamos seguir em frente. E eu quero começar o nosso papo. Você que não conhece nosso portal, está chegando agora, né? Eu já apresentei esse livro algumas vezes aqui para vocês. Gente, eu não tenho livraria, não tenho comissão, não tem nada aqui. Eu só estou mencionando porque é um trabalho muito interessante do John Perkins. Tem muito material dele na internet. E muito não, algum material, né? Ele foi um ex-agente da CIA que, depois de ver tanta atrocidade, se arrependeu e resolveu fazer as suas memórias aqui. Já é uma pessoa que achava que já estava no final da vida, resolveu contar as verdades. Ele trabalhava num setor da agência de inteligência norte-americana que tinha um apelido interno de assassinos econômicos. Essa divisão dele tinha algumas tarefas e ele explica em dado momento no livro o que eles faziam. Nós, os assassinos econômicos, trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Esse livro tem mais de 10 anos. Ele nem sonhava que aqui no Brasil teríamos um Bolsonaro e nós também não. Mas ele explica para a gente qual é a metodologia. Dentro dessa metodologia, a gente pode concluir que o Brasil hoje é governado por vigaristas, bandidos e ladrões. Isso mesmo, gente, no português claro. Não dá para a gente dourar essa pílula. Principalmente porque, como estratégia do ambiente salafrárico que é esse governo, a serviço de grandes interesses corporativos, eles cooptaram uma série de militares para colocarem dentro das negociatas. Por quê? Embora nós não possamos acusá-los de estarem recebendo comissões fora do nosso país, que é o método que essa gente usa para subornar ou outros mecanismos, essas pessoas estão ganhando um salário dobrado, ganhando um soldo caprichado para servirem de legitimadores da entrega do nosso país. Eu tenho certeza que nas Forças Armadas, os militares com mais formação, aqueles que têm uma visão mais crítica, aqueles que se instruíram para transmitir para outras pessoas, para outras gerações, para os seus comandados, valores importantes, valores de proteção da nossa pátria, da nossa soberania, do nosso futuro, essas pessoas estão envergonhadas com esses lacaios que estão servindo a esse suposto capitão de Araque, porque ele não era capitão, que desgoverna o nosso país. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações, mas antes eu queria até mencionar aqui um artigo da Vera Magalhães hoje no Globo. Tem um artigo muito interessante. Ela não escrevia para o Globo, não, ela escrevia para o estado de São Paulo, não sei se escreve ainda, mas ela explica por que essa ladroagem, no português claro, está acontecendo. E com o apoio dessas elites escravocratas que vão passando o bastão ideológico de geração para geração, por que isso está acontecendo? Porque assim como na época da escravidão, algumas elites viviam à base dessa iniquidade e viviam muito bem, não tinham nenhum problema de culpa. Isso estava absolutamente introjetado no seu comportamento ético, se é que a gente pode dizer assim, né? Assim é nos dias de hoje. Uma elite apodrecida, uma elite que não se importa com o povo brasileiro, não se importa com o próximo. Na verdade, são inumanos, que tem muito dinheiro e tem muito poder. Ela diz o seguinte: a Avenida Faria Lima e adjacências espelhadas age com boa-fé dos ingênuos ou a má-fé dos cínicos? Pois bem, Vera, é a má-fé dos cínicos mesmo, não tem ninguém ingênuo aí.
O silêncio cúmplice do dito mercado e dos demais setores que deveriam mover a economia é o que dá a Bolsonaro a certeza que ele pode fechar com o Centrão, enterrar a Lava Jato, empurrar cloroquina goela abaixo do país, sabotar a vacinação e depois mentir dizendo que não fez porque nada ia acontecer. E olha que Bolsonaro é, antes de tudo, um fraco. Covarde mesmo. Ele morre de medo de impeachment, de crítica, de pesquisa, de adversário, da imprensa, do Supremo, justamente porque sabe que as suas severas limitações intelectuais e da sua incompetência nata e do caráter precário de sua administração existem em todas as áreas. Pois bem, então ela fez uma análise aqui, que eu já venho dizendo para vocês também há muito tempo. Muita gente atribui ao Bolsonaro uma capacidade, uma visão, uma estratégia. Acreditar que o Bolsonaro tem alguma coisa na cabeça é fazer uma leitura absolutamente equivocada. Tem um filme que eu já comentei com vocês, tem uma passagem que eu acho muito ilustrativa, do filme Forrest Gump, onde o autor da história, né, o roteirista, enfim, ele conta a história de um personagem, de uma espécie de sonâmbulo na história, né, um personagem casual, e muitas situações vão acontecendo no seu entorno e muita gente, sem entender o que de fato ele quer, vai atribuindo a ele uma capacidade que ele não tem. Então separei para vocês essa passagem aqui, que é o momento que muita gente está seguindo o personagem durante 3 anos e tal, de repente ele para. Vamos acompanhar aqui a sequência, vamos ver. Eu corri por 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas. Silêncio, silêncio, ele vai dizer alguma coisa. Eu tô muito cansado. Acho que vou pra casa agora. Então é isso. O cara estava correndo, ele não sabia porque estava correndo, não sabia o que motivava, mas ele estava nessa missão, vamos dizer assim. E assim é o governo. Esse governo, que tem muita gente que entra nas redes e tenta ofender algumas pessoas, né? Me causa essa perplexidade, né? Do que é que essas pessoas estão rindo, do que é que essas pessoas estão tentando debochar do outro. Muita gente vem aqui, chama de esquerdista, petralha, chora, perdeu a mamata, vai para Cuba, Venezuela. O roteirinho é o mesmo. Elas não conseguem mais refletir, elas só repetem esse mantra. Elas parecem ou pensam que vivem num outro país. Eu queria saber dessas pessoas, elas estão rindo do quê? Se a inflação no nosso país está voltando lentamente, se o custo da alimentação para as pessoas que estão debochando aumentou. Aqui no editorial do Estadão está dizendo: o arroz encareceu 74%, 74,14%. O custo da alimentação em geral subiu 14,81%. O feijão carioca 18,53%. As carnes 22,82%. E sem falar no diesel, eu peguei aqui também outros indicadores. Os jornais estão fazendo os balanços, né, lentamente, que mostra aqui pra gente que em 12 meses a cebola subiu 43,3%, a batata inglesa 67%, o tomate 40,9%, o combustível subiu, a energia elétrica vai subir esse ano, segundo a projeção da ANEEL, 13%, o preço da gasolina já subiu também, o diesel, o gás, enfim. Essas pessoas estão rindo do quê? Elas estão querendo debochar do outro. Com qual fundamento? Gente, é um pessoal muito perturbado. O que faz me lembrar aquele texto do Brecht, né? Deixa eu ver se eu pegar aqui, eu vou pegar o trecho do Bertold Brecht, que ele falava do analfabeto político, que no que se transformou essa gente. Dizia o Brecht, que foi dramaturgo, né? Ele foi médico, lutou na Primeira Guerra Mundial, combateu o nazismo, então ele tinha reflexões muito interessantes. Depois ele foi perseguido pelo nazismo, e ele dizia o seguinte, e o texto dele que eu vou disponibilizar para vocês, é muito atual. O analfabeto político. Ele diz, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Bertold Brecht. Eu gosto muito dessa foto dele aqui. Ele tem um ar com uma certa ironia, né? E a ironia é uma forma muito contundente de fazer crítica. E ele espelha o que está acontecendo no nosso país nos dias de hoje. Uma nação de pessoas ignorantes, vigaristas no poder, corruptos, porque essa gente que está no poder, como eu digo a vocês, eles podem ter vários níveis de corrupção. É a pequena corrupção de estar ganhando cargo, ganhando um cargo comissionado, uma vantagem, um luxo temporário, uma promessa de uma situação no futuro, mas eles estão entregando a nossa pátria. Eu comentei com vocês ontem que o leilão da refinaria Abreu Lima foi arrematado, né? Está sendo arrematado por uma instituição. Eu peguei aqui, deixa eu pegar aqui só um minutinho, gente. Eu separei aqui. Isso aqui, ó. Mubadala. Vamos ver se dá para congelar um pouquinho. Mubadala. A Mubadala, ela é de propriedade desse sheik, o sheik Mohammed Al-Sayed. Essa figura aqui. Essa figura está muito feliz, né? Um herdeiro, né? De uma ditadura, de uma monarquia, com um exército poderosíssimo, né? Que compra um dos principais compradores dos equipamentos imprestáveis dos norte-americanos. Quando está na segunda linha, eles empurram tudo para a Arábia Saudita. O sheik está muito feliz. Hoje, no valor econômico, vocês vejam os nossos militares como são patriotas, né? Estão entregando uma refinaria brasileira, que foi construída com sacrifício, suor do povo brasileiro, por uma empresa estatal, cujo proprietário é o senhor Mohammed Al-Sayed, né? Esse é mais ou menos o nome da criatura. Só que hoje, nos jornais econômicos, você vai vendo o seguinte, que de fato está rolando uma triangulaçãozinha básica. Duas pessoas próximas à transação afirmam que o Mubadala desenhou um acordo com a americana Diatons para a transação após a assinatura do contrato. Então aí vai tudo para as mãos dos amiguinhos de Paulo Guedes, com a chancela dos nossos militares, né? Os militares que estão dentro do governo, que militares esses que estão se misturando com os 302 ladrões que o general Heleno diz que existem e que fazem parte do Centrão, e o diagnóstico está mais ou menos dentro dessa perspectiva toda. A gente vai ter que debater muito. Muitas dessas coisas, gente, poderão ser modificadas, mas vai dar muito trabalho, porque o governo Bolsonaro é um governo de uma metástase política, uma metástase econômica. Como a Vera Magalhães bem sublinha, ele é um fraco, ele é um covarde, é uma pessoa que, sendo covarde, tendo consciência que é um ignorante, ele tem medo o tempo todo. É aquela velha história do Sócrates que eu comentei com vocês, né? O Sócrates dizia que o mal não é feliz. Só o bem, só o bom pode ser feliz. O mal parte do princípio que todas as pessoas são iguais a ele. Por isso que o Mourão foi escanteado nessa reunião de ontem, né? A percepção é que todo mundo pode traí-lo em algum momento, todo mundo pode dar uma facada pela frente, por trás, todo mundo é mau caráter, todo mundo é vigarista, todo mundo usa o serviço público para se locupletar, todo mundo está querendo se dar bem, todo mundo trai, todo mundo não tem palavra, todo mundo não tem ética. Então, no pensamento do mal, como é que alguém pode ser feliz? O próprio presidente, eu não gosto nem de citar o nome, diz que espalha armas dentro do Palácio do Planalto para uma eventualidade. Então, um homem aterrorizado diante da sua própria ignorância e com um comportamento, como disse Vera Magalhães, de um fraco e de um covarde. O pior de tudo, gente, é que o fraco e o covarde está sendo sustentado pelas elites do nosso país, as elites apodrecidas, e nós vamos ter que fazer muitas coisas para retomar o nosso país de volta. Isso juridicamente é possível,
é possível com um novo presidente, com uma força popular, com a opinião pública caminhando na direção de um maior esclarecimento, que a gente desfaça todos esses trambiques, essas tramóias, porque não é possível que os militares, as pessoas que estão coladas a esse entreguista chamado Paulo Guedes, estão fazendo isso achando que alguém acredita que eles são patriotas em alguma célula do seu corpo. Eu fico por aqui, gente. Desculpem a veemência, espero que nosso programa chegue em outros lugares aí para provocar mentes e corações. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau.